Na semana passada eu havia reservado para pensar com vocês e refletir com vocês ainda sobre o tema do Ano Novo, nessa perspectiva do mês de janeiro, de estarmos começando um novo ciclo de vida. E eu queria tentar refletir com vocês justamente nessa perspectiva no dia de hoje. Muitas vezes nós pensamos, nós até ouvimos aquela expressão, ano novo, vida nova. Então, estamos começando um novo período, estamos começando um novo ciclo, então, ano novo, vida nova. É uma expressão muito comum nessa época do ano. Então, o início do ano traz consigo expectativas de uma vida melhor, incluindo a concretização de alguns sonhos e até mesmo decisões que foram tomadas ou que precisam ser tomadas. Entretanto, nós sabemos que, para a maioria das pessoas, as expectativas de um ano novo se resumem apenas a uma forte emoção na virada do ano, confraternização em família, fogos de artifício, ressaca no dia seguinte e depois a vida continua do mesmo jeito. Ou um período de férias, um período de descanso no mês de janeiro e a vida continua do mesmo jeito. Porque se nós não mudarmos, o ano novo não vai ser diferente. Se nós tivermos um ano novo com velhos hábitos, não vai ser diferente. Se nós tivermos um ano novo com as atitudes antigas que estavam deteriorando a nossa vida, estavam prejudicando a nossa vida, estavam impedindo a nossa caminhada, pode ter certeza que o ano realmente não vai fazer a menor diferença. A chegada de um ano novo não fará a menor diferença. Normalmente, os propósitos para o novo ano ficam arquivados no fundo da gaveta do coração e somente são lembrados no final do ano seguinte. E aí, quando você vê, você já perdeu 1 ano, e 2 anos, e 3 anos, e assim a sua vida vai passando, e você olha para trás e não conseguiu fazer nada daquilo que deveria ter feito, não aquilo que você sonhava, mas coisas que você precisava ter feito, necessitava ter feito. Continua, de repente, no mesmo estágio de relacionamento com Deus, de comunhão com o Senhor, na sua família, as coisas pararam, né, estão ali estagnadas. Um grande desafio que nós temos diante de nós é justamente pararmos de procrastinar, de adiar, de deixar para depois as decisões que nós precisamos tomar o quanto antes. O quanto antes. Precisamos ficar atentos à realidade de que os nossos dias estão passando diante de nós. O salmista afirmou que nós voamos, tudo passa rapidamente e nós voamos. Está lá no Salmo 90, verso 10. E aqui no livro de Reis, nós vamos encontrar o jovem Salomão, tendo a perspectiva de um futuro incerto diante dele, estava começando o seu reinado, estava começando a sua trajetória como rei de Israel, e num contexto bem turbulento, com um irmão querendo tomar o seu lugar, com oposição de um lado, oposição do outro lado, e agora o que vai ser de mim? Meu pai está morrendo, meu pai já morreu, e agora sou só eu para enfrentar essa situação. Estou me sentindo aqui como um Daniel na cova dos leões, no meio de um monte de adversidade. Vamos tentar aprender aqui um pouquinho com Salomão, alguns princípios que podem ser úteis para nós, justamente para sermos bem-sucedidos na vida e não simplesmente no ano. Meu desejo sincero é que a nossa vida seja bem-sucedida e não apenas o nosso ano seja bem-sucedido. Que nós realmente possamos ser bem-sucedidos na nossa vida, tá? Na nossa vida. O que deveríamos fazer para, então, sermos bem-sucedidos na nossa vida? Eu creio que estes são alguns anseios que todos nós temos em nossos corações e, certamente, Deus deseja nos ajudar nesse propósito. Abra sua Bíblia, então,
Reis, capítulo 3, a partir do verso 1, nós vamos ler a palavra do Senhor até o verso 5. Até o verso 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Compartilhe a sua Bíblia com quem está próximo a você. Depois, ao longo da mensagem, leremos os outros versos. 1 Reis, capítulo 3. Só um instantinho que eu estou chegando lá. A partir do verso 1. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu te darei. E aqui nós vamos encontrar algumas orientações, alguns segredos e alguns princípios que certamente poderão nortear a nossa vida no desejo de sermos, então, bem-sucedidos. Primeiramente, queridos, à luz desse texto, dessa passagem da Escritura, para você ser bem-sucedido, ande nos caminhos do Senhor. Para ser bem-sucedido, ande nos caminhos do Senhor. O verso 3 nos diz: Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. O verso de número 6, a Bíblia vai dizer que Salomão respondeu: tu foste bondoso, muito bondoso para com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. E o verso 14, Deus vai dizer para Salomão: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos, aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Eu farei com que você tenha uma vida bem resolvida. Bem resolvida. Eu farei com que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Em tudo que você fizer. A princípio parece que Salomão estava andando apenas nos decretos e nos preceitos do seu pai, mas o seu pai estava andando nos preceitos do Senhor. Os preceitos de Davi eram os preceitos do Senhor. Um detalhe muito importante aqui que a gente vê é que nós vamos encontrar Salomão seguindo o exemplo do seu pai. Seguindo o exemplo do seu pai. Primeiro, ele tinha um bom exemplo a ser seguido. Amém, gente? Ele tinha um bom exemplo a ser seguido, mas pastor Davi foi realmente um exemplo a ser seguido em muitas coisas. Em muitas coisas, Davi foi um exemplo a ser seguido, especialmente na capacidade de reconhecer os seus erros, que é uma das maiores dificuldades do ser humano. É muito mais fácil reconhecer o erro do outro. Mas reconhecer o nosso próprio erro é muito mais difícil, e Davi não tinha a menor dificuldade com isso. Todas as vezes em que ele foi confrontado com os seus erros, ele se prostrou diante de Deus e disse: é um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Então eu posso abrir o meu coração diante de Deus, eu posso derramar o meu coração diante do Senhor, confessar a Ele os meus pecados, confessar a Ele os meus erros. Salomão aprendeu tudo isso com seu pai. Aprendeu isso com seu pai. Que o segredo de uma vida bem-sucedida não é você não errar nunca, porque não existe este que jamais errou. Mas é justamente ter a capacidade de recomeçar, é ter a capacidade de reconhecer os erros, reconhecer as falhas, saber onde caiu e se levantar. Jesus disse à igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras, às primeiras práticas. Aquilo que você estava fazendo lá atrás, lá no início.
Lembra-te de onde caíste. Verifica aí, no nível que você caiu. Você estava aqui, agora você está aqui. Você estava no nível mais alto de relacionamento comigo, agora caiu, agora regrediu, agora voltou atrás. Salomão aprendeu com Davi a qualidade de andar nos caminhos do Senhor e, mais do que isso, de arrepender-se dos seus pecados, de reconhecer os seus erros, mudar de atitude e seguir em frente na sua vida. Davi havia andado com Deus em fidelidade, justiça e retidão. Ele andou nos caminhos do Senhor. Imitando seu pai, Salomão passou a andar com Deus e andar nos caminhos do Senhor, e essa foi uma lição. Amados, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui e que já somos pais, e as irmãs que já são mães. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós sejamos uma referência para os nossos filhos. Não uma referência de perfeição, porque não existe essa referência, mas uma referência de alguém que reconhece os seus erros, que pede perdão, que perdoa, que libera o perdão, alguém que toma posse do perdão de Deus, alguém que muda de atitude, alguém que não fica procrastinando as suas decisões, alguém que não fica adiando a mudança de hábito que precisa acontecer na sua vida, alguém que realmente muda de atitude em relação ao pecado e alcança a misericórdia, alcança a graça, alcança o favor do Senhor. Detalhe imprescindível para sermos bem-sucedidos é andarmos nos caminhos do Senhor. E onde estão os caminhos do Senhor? Os caminhos do Senhor, queridos, estão na sua palavra. Estão na sua palavra. É impossível ser bem-sucedido em qualquer área da nossa vida, seja nos negócios, seja na família, seja nos relacionamentos de um modo geral, seja na educação, na nossa educação, em qualquer área da nossa vida, se nós não obedecermos aos caminhos do Senhor, se nós não nos mantivermos nos caminhos do Senhor, é impossível sermos bem-sucedidos. E se você quer ser bem-sucedido na sua vida, alinhe a sua vida aos preceitos do Senhor. Ajuste a sua vida aos preceitos do Senhor. Talvez sejam ajustes dolorosos, talvez sejam ajustes difíceis de acontecer, práticas que já foram enraizadas no seu jeito de ser e que precisam ser abandonadas, que precisam ser deixadas de lado, mas que certamente farão toda a diferença na sua vida. Toda a diferença na sua vida. Se você as abandonar, se você as confessar, se você as deixar para viver de acordo com os preceitos do Senhor, de viver de acordo com os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são retos, diz a palavra. Davi andou nos retos caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são retos. Os nossos caminhos são tortuosos, são cheios de curvas aqui e ali, cheios de curvas. São caminhos sinuosos. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo veio, e quando Ele veio, Ele nos encontrou perdidos nos nossos próprios caminhos. Quantas vezes nós nos perdemos nos nossos caminhos, caminhos que nós inventamos segundo as nossas ideias, segundo os nossos próprios preceitos. Mas se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos voltar a nossa mente, voltar o nosso coração para os caminhos do Senhor, para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aquilo que está prescrito na sua palavra, na sua palavra. Como pais, nós temos uma responsabilidade tremenda, pois o Senhor espera que sejamos um exemplo de vida para os nossos filhos, um referencial de relacionamento com Deus para os nossos filhos. Isso é desafio para mim, desafio para você, para cada um de nós. Muitas vezes vamos ter que chegar para o nosso filho, como Davi fez, e dizer: filho, não faça isso que eu fiz, não. Como eu me arrependo de ter feito isso. Não é assim? Como me arrependo, como precisei sofrer, passar por vales e desertos na vida, porque eu tomei decisões erradas. Não tome, não. Aprenda com os meus erros, para que você não venha cometer os mesmos. Davi andou nos preceitos do Senhor, e porque teve a capacidade de reconhecer os seus erros, ele foi bem-sucedido, teve a sua vida bem resolvida. Salomão percebeu isso e resolveu fazer a mesma coisa. Há um outro conselho na Escritura, justamente a Josué.
Josué 1, versos 7 e 8, a palavra de Deus nos diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Está vendo aqui o segredo de ser bem-sucedido? Para sermos bem-sucedidos, a gente não pode se desviar do caminho do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. Dessa forma seremos bem-sucedidos. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus está dizendo mais uma vez. Duas vezes nesses 2 versos, Deus está dizendo, é dessa forma que você vai ser bem-sucedido. Guarde esse preceito, guarde essa palavra, guarde a palavra do Senhor, medite nela, dia e noite. Dia e noite. Pense naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está prescrevendo para você, na sua palavra. E certamente você será bem-sucedido. Andar nos caminhos do Senhor, meus amados, é tomar a decisão de fazer a vontade do Senhor. É tomar a decisão de obedecer a Deus em todas as circunstâncias, de acordo com a sua palavra. Na verdade, todos nós sabemos perfeitamente quais são aquelas decisões que trarão um tremendo impacto e mudança no nosso estilo de vida, mas muitas vezes nós relutamos em tomá-las, deixando sempre para depois. Sabemos o que Deus quer de nós, mas muitas vezes relutamos em fazer. Relutamos em fazer. Há um slogan que tocou muito ao meu coração, que é o slogan do Clima Tempo. Clima Tempo é um aplicativo de meteorologia que você acessa para saber se vai chover, se vai fazer sol, se tem muita proliferação de mosquito nesse dia e tal. Tem vários recursos interessantes lá. E, especialmente nesses dias aí de calor, acho que é um aplicativo, um site que a gente deve estar acessando muito, né, para saber se pelo menos o nosso calor vai diminuir um pouquinho, né? Esses últimos dias agora, acho que tivemos uma tréguazinha, né? Terça-feira passada, o pastor José Roberto pregando aqui na igreja, no culto da Convenção Carioca, ele disse: esse calor, do jeito que está, até o carioca está reclamando, né? Até a gente que vive aqui na nossa cidade está reclamando realmente, né? Mas o Clima Tempo tem um slogan muito interessante. Sabe qual é? O céu fala e a gente entende. O céu fala e a gente entende. E o interessante é, o céu fala e a gente entende. Entende mesmo? E se a gente entende, por que a gente não se previne? Se o céu está dizendo que vai chover, por que a gente não se previne dessa chuva? Por que a gente não se previne dessa chuva? Quarta-feira, eu e o pastor Osíris fomos fazer uma visita lá em Nova Iguaçu, a família da nossa igreja que foi morar lá. E fomos lá visitá-los. Chegamos lá, olhamos para o céu e a gente entendeu o recado, né? Mas para ajudar ainda mais, assim, um vizinho da família chegou assim do nosso lado e disse: olha, se começar a chover, vocês tirem o carro daqui, que essa rua aqui inunda toda. Eu falei: é para já, né? Não vou esperar começar a chover não, amigo. Vou tirar agora. Eu vou tirar agora esse carro daqui, porque vai que chove, não dá tempo da gente chegar aqui e tirar o carro. Tirei o carro, botei lá no início da rua, né? Vim andando, porque justamente a gente precisa se precaver. O céu fala e a gente entende. O detalhe é que, às vezes, o céu fala, a gente entende, mas a gente não muda. A gente não obedece ao sinal do céu, à direção do céu. E, às vezes, o céu fala e a gente não entende. E não entende por quê? Porque a gente está distante dessa palavra, a gente não está meditando na palavra, a gente está buscando a palavra. A direção de Deus para a nossa vida. Aquilo que o céu tem dito, você tem entendido. Se você tem entendido, por que não tem obedecido? Por que não tem feito? Se você quer ser
bem-sucedido na sua vida, meu irmão. Pare de desobedecer. Faça o que o céu está lhe dizendo. Faça o que Deus está mandando você fazer. E você será bem-sucedido, sim, em todas as áreas da sua vida. Simples assim. Simples assim. A palavra de Deus nos diz, você pode ler ali comigo? Dá para você ler ali na tela? Efésios 5, de 15 a 17. Vamos juntos? Portanto, vede prudentemente como andais. De que maneira temos andado? Temos andado na perspectiva de Deus? Temos andado de acordo com aquilo que Deus realmente planejou para a gente? Aquilo que Deus sonhou para nós? Aproveite bem a sua vida, muito mais do que aproveitar o ano. Aproveite bem a sua vida, tomando decisões, aquelas decisões que você tem adiado, que você tem procrastinado, especialmente a decisão de viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus sonhou para você, para mim, para cada um de nós. Em segundo lugar, para sermos bem-sucedidos, para você ser bem-sucedido, persevere nos caminhos do Senhor. Persevere nos caminhos do Senhor. Eu creio que um dos grandes desafios que temos diante de nós é o de andar, mas andar sempre nos caminhos do Senhor. O desafio de perseverar nos caminhos do Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus nos diz, este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, este dia é um dia de nos alegrarmos, é um dia de adorarmos, é um dia de celebrarmos. Mas amanhã não será um dia também feito pelo Senhor para os mesmos propósitos? Não será para os mesmos propósitos? Então, eu preciso perseverar no Senhor hoje e amanhã também. E terça-feira também. O Evangelho não é restrito a ocasiões especiais da nossa vida. O Evangelho é para todos os dias da nossa vida. É todos os dias da nossa história. E aí, nós temos um exemplo fantástico aqui em relação a Salomão. Esse homem foi certamente um dos maiores reis da história de Israel. Mas veja o que aconteceu com ele no final da sua vida. No início, você sabe, ele começou a andar com Deus, começou a andar nos caminhos do Senhor, mas no final da sua vida, veja o que aconteceu. Abra sua Bíblia, 1 de Reis, capítulo 11, versos 1 a 9. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 9. Diz a palavra de Deus. Estamos juntos? Amém? O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se simplesmente com 700 princesas e 300 concubinas. E suas mulheres o levaram a desviar-se. Suas mulheres perverteram seu coração. Verso 4 diz que à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. E ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, a Moloque, repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi.
No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar a Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Queridos, o coração de Salomão foi pervertido. No caso dele, foi pervertido pelas mulheres com as quais ele casou. Imagina, 700 mulheres, mais 300 concubinas, 1000 mulheres ao todo. 1000 sogras. Você tem noção do perigo? Olhe para sua sogra, pense nela e potencialize e multiplique ela por 1000. Imagina! Maravilha! Que devia ser a vida de Salomão. Imagina a sogra entrando na sala real, Alteza, construa um altar para minha filha, porque ela tem que ter o Deus dela para adorar. E ai dele se ele não fizesse isso. E eu ouvi aquelas 1000 sogras ali falando, reclamando, né, no ouvido dele o tempo todo. Essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Um rei que começou com tudo para dar certo e para terminar certo. Um detalhe muito interessante não é simplesmente como a gente começa, mas como a gente termina. E a pergunta é, como é que você vai terminar a sua vida? No rumo que você está andando, como é que você vai terminar? Onde é que você vai chegar? De que maneira você vai encerrar os seus dias aqui nesse mundo? Se você deixar que algumas coisas ou que algumas pessoas pervertam o seu coração, eu posso garantir que o seu fim não será bem sucedido. Não será bem sucedido. Aquelas mulheres perverteram o coração de Salomão. Você começou um dia a seguir a Jesus, a seguir os caminhos do Senhor, a palavra de Deus, e tem se mantido nesse propósito, mas existe alguma coisa tentando perverter o seu coração? Desviar o seu coração daquilo que Deus tem para você? Existe alguma coisa ou alguma pessoa pervertendo o seu coração? Hoje as pessoas são altamente influenciáveis, justamente por conta do fenômeno das redes sociais, e as pessoas vão influenciando umas às outras e tentando fazer a cabeça umas das outras e levando as pessoas a fazerem as suas vontades, a viverem de acordo com aquilo que acham interessante. Existe alguém, existe alguma coisa pervertendo o seu coração, afastando o seu coração do seu Deus. Diz a palavra de Deus que Salomão precisou ser confrontado com a ira do Senhor, com a ira de Deus. E o resultado dessa tragédia na vida de Salomão aconteceu justamente na vida do povo de Israel. Não aconteceu nos dias de Salomão, mas aconteceu justamente nos dias de Roboão, seu filho. O seu reino foi dividido. A dinastia de Davi ficou apenas com o reino de Judá, com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, conhecido como Reino do Sul. E o Reino do Norte ficou com as outras 10 tribos. E essas 10 tribos do Reino do Norte, com capital em Samaria, também foi justamente, viveu um tempo de perversão, até ser totalmente destruída. Totalmente destruída.
Há muitas coisas que podem perverter o coração, como aconteceu com Salomão. Começou muito bem, achou que estava tudo ok, tudo certinho, mas um detalhe, um princípio que ele deixou de obedecer. Na palavra estava escrito: não case com mulheres estrangeiras, não case com elas. Porque todas as vezes em que eles casaram, os judeus casaram com mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, que não conheciam o Deus de Israel, foram pervertidos. Isso aconteceu nos dias de Balaão. Lembra de Balaão? Balaque contratou o feiticeiro Balaão para poder profetizar maldições contra o povo de Israel. Todas as vezes que ele ia profetizar, ao invés de sair uma maldição, saía a bênção. E Deus disse mais adiante, através de Moisés, lá em Deuteronômio: eu troquei a maldição de Balaão em bênção porque eu amo vocês. Olha o amor de Deus pelo seu povo. Só que vendo que a maldição não atingia o povo de Israel, o que Balaão fez? Aconselhou Balaque a que entregasse as suas mulheres aos filhos de Israel, para que eles pudessem se casar com elas, para que eles pudessem ter relações sexuais com elas. E essas mulheres perverteram o coração do povo. Perverteram o coração do povo. Nos dias de Neemias, nos dias de Esdras, aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Agora nós vamos encontrar Salomão aqui vivendo a mesma situação. Por quê? Porque um princípio, ele estava andando em todos os decretos, em todos os mandamentos, mas um princípio fez com que ele tivesse o seu coração pervertido. Pervertido. E isso arruinou a sua vida. Isso estragou o seu final. Começou bem, mas terminou mal. Como é que nós vamos terminar os nossos dias nesse mundo? Como é que nós vamos terminar os nossos dias nessa terra? Vamos terminar bem do jeito que começamos, com aquele mesmo fervor, com aquela mesma disposição, com aquele mesmo primeiro amor, né? Me lembro da profissão de fé aqui do Wellington, né? Agora no final do ano passado. Ele disse: eu quero ser novo convertido para o resto da minha vida. Eu quero ser um novo convertido para o resto da minha vida. Mesmo daqui a 30 anos, eu quero continuar um novo convertido, com a mesma disposição, com o mesmo amor. Eu não quero esmorecer. Eu não quero esmorecer. Porque muitos de nós vamos nos acomodando com o passar do tempo e vamos fazendo concessões. Concessões. E vamos fazendo concessões numa área, fazendo concessões em outra área da nossa vida, e quando a gente vê, nosso coração está pervertido e nós já não seguimos mais o Senhor como Ele esperava e como Ele merece e como Ele deseja para cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Para ser bem-sucedido até o fim da sua vida, persevere nos caminhos do Senhor. Não deixe, não se desvie dele, em momento algum. O céu fala, a gente entende. Você tem entendido que Deus tem ministrado o seu coração? Existe alguma coisa ou alguma pessoa pervertendo o seu coração? Se você quer terminar bem os seus dias, é hora de você tomar decisões sérias. O que está em jogo não é simplesmente mais um ano. O que está em jogo é a sua vida. O que está em jogo é a sua vida. Como você vai terminá-la? Se você não tratar os problemas que estão impedindo a sua vida de ser bem-sucedida agora, esse será simplesmente mais um ano. E você vai continuar o mesmo. Vai terminar do mesmo jeito que está aqui hoje, no dia 15 de janeiro.
Mas se você tomar decisões sérias, inclusive a decisão de renunciar ao pecado, de abandonar o pecado, de realmente deixar Deus transformar a sua vida, não somente esse ano, mas a sua vida será realmente uma nova vida. Senhor Deus e Pai, contempla-nos aqui, ó Deus. Ajuda-nos a andar nos teus caminhos, como Salomão andou no início da sua vida. Mas ajuda-nos a perseverar nesses caminhos até o fim da nossa vida. E se existe alguma coisa, Pai, ou alguma pessoa, alguma situação, ó Deus, pervertendo o coração, que seja repreendido no nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, não apenas começar bem os nossos dias deste mundo, mas terminar bem esses dias. Salomão terminou mal os seus dias, porque deixou de observar um mandamento, um único mandamento que deixou de ser observado, causou um estrago terrível na sua vida, na vida da sua família, na sua descendência. Na sua descendência, o reino foi dividido. Quantas famílias, ó Deus, estão sendo divididas simplesmente porque houve, ó Deus, desobediência a um mandamento? Quanto da nossa vida, meu Deus, pode ser, ó Deus, arruinada simplesmente por conta de um mandamento? Deus bendito, tem misericórdia de mim e dos meus irmãos que estamos aqui. Ajuda-nos, Deus, não apenas a andar nos teus caminhos, mas a perseverar nos teus caminhos. E que isso seja uma constante na nossa vida, não apenas, ó Deus, no domingo, mas na segunda-feira, na terça-feira. Que amanhã a gente persevere nos teus caminhos lá dentro, ó Deus, do trabalho, da repartição, ó Deus, do hospital, aonde estivermos, ó Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na vizinhança, quando voltarem as aulas, ó Deus, dentro da escola, dentro da faculdade, guarda o coração do teu povo. Não permite, ó Deus, que o coração do teu povo seja pervertido por coisa alguma, por pessoa alguma, pelos valores de um mundo virado do avesso, um mundo, ó Deus, que tem se afastado cada dia mais para longe de Ti e dos Teus planos, dos Teus preceitos. Deus bendito, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça que tanto precisamos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.